Neemias 2 diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Amém? Até aqui, irmãos. Podem tomar assento. Neemias, irmãos. O nome de Neemias significa Deus consola. Aleluia. E Neemias, irmãos, ele teve informações sobre Jerusalém, porque conforme o capítulo 1 deste livro, nos diz que ele servia ao rei Artaxerxes como copeiro. E Neemias, ele havia nascido na Babilônia, porque o povo de Israel havia sido trazido escravo, e ele nasceu como escravo ali na Babilônia. E o nome dele, eu acredito, irmãos, que os pais escolheram esse nome devido à condição em que eles estavam. Eles eram cativos. Então, um filho, que nasce no meio do cativeiro, estando no cativeiro, em uma situação em que era inapropriada para o seu povo, para o povo de Deus, nascer uma criança num lugar assim, era um consolo, um conforto do Senhor. Por isso, então, eu acredito que o nome dele foi colocado Neemias. Então, as notícias que Neemias teve de Jerusalém, que quando o seu irmão Hanani veio à Babilônia, e os demais que estavam com ele, trouxeram notícias que não eram agradáveis, que não deixaram ele contente, feliz. Eram notícias de que Jerusalém estava na miséria, o povo estava na miséria, que o povo estava desprezado, que os muros estavam fendidos, as portas estavam queimadas, havia uma destruição e tristeza naquele lugar. Irmãos, o copeiro, Neemias, estava bem. Ele estava no conforto dele, ainda que fosse um cativo, um servo, mas ele morava num palácio. Ele certamente comia do bom e do melhor, porque ele servia ao rei. O trabalho era bom. Deveria ele se preocupar com os seus conterrâneos que estavam na miséria? Deveria ele estar incomodado ou angustiado? Muitas vezes, nós, irmãos, fechamos os nossos olhos e tentamos não ver a angústia do nosso irmão, a dificuldade, talvez porque você pensa assim: eu não tenho como fazer algo, eu não tenho como mudar a situação daquela pessoa. Aleluia. E por isso as coisas acontecem e vão e vêm e passam, e ficamos inertes diante de uma situação a qual um irmão nosso possa estar passando. Mas Neemias aqui, ele ficou incomodado com aquela notícia.
Ele ficou com o coração pesado, angustiado. Aleluia. O versículo 3 disse: os restantes que ficaram do cativeiro estão na miséria, estão no desprezo, está tudo numa situação muito difícil, muito complicada. E então o que Neemias fez? Ele foi orar. Ele foi buscar a Deus. Ele foi colocar a sua tristeza, a sua angústia diante de Deus. A Bíblia diz que ele se lamentava com aquelas notícias. E eu quero te perguntar nesta noite: quanto tempo que você não chora, não se lamenta diante do Senhor? Quanto tempo você não derrama as suas lágrimas na presença de Deus? Será que está tudo bem? Está tudo mil maravilhas, a ponto de não precisar cair uma lágrima diante do Senhor? Aleluia. Estás seco? Estás incomodado com algo? O Senhor chama a nossa atenção nesta noite. O que nós estamos fazendo com as nossas tribulações, com as nossas angústias? Estamos levando com a barriga e dê o que der? Resolva-se de qualquer jeito. Neemias, ele ficou preocupado. Não era ele que estava naquela situação, mas ele ficou preocupado com os seus irmãos. Aleluia. E em suas orações, irmãos, ele orou de uma forma tão profunda, e essa oração está ali no capítulo 1. Porque ele se inclui nos pecados, nas negligências do seu povo. O povo negligenciou a Deus, negligenciou os mandamentos, não obedeceu ao Senhor. E por isso, ele orou com profundidade, com temor. Ele não fez como Adão, lá no comecinho, que ele disse: a mulher que tu me deste, esta me deu do fruto. Ele poderia ter dito: Senhor, aquele povo pecou, aquele povo foi servir outros deuses, o povo a quem ele pertencia. Irmãos, vejam que ele foi conduzido, ele foi ensinado a conhecer a Deus no cativeiro. Ele estava no cativeiro desde a sua infância. Mas os seus pais não deixaram que ele se perdesse. Aleluia. Não permitiram que ele não viesse a conhecer ao Senhor. Aleluia. Isso é uma lição para nós, irmãos. Aleluia. No mundo que nós estamos vivendo e para onde ele está caminhando, nós precisamos ter firmeza na palavra para conduzir os nossos filhos. Aleluia. Olhe para sua criança pequena que está aí. Tenha a responsabilidade de ensiná-la, ensinar a palavra. Os ensinamentos cristãos que estão contidos na palavra, elas são importantes, para que ela não venha se perder nesse futuro que está próximo. Então Neemias, ele se inclui nessa oração, porque ele sabe que ele também não é perfeito. Ele vivia num lugar muito bom e provavelmente ele reconheceu que em alguns momentos ele não se conduziu conforme um servo de Deus, conforme uma palavra, alguém que conhecia ao Senhor. Aleluia. Então, e o Senhor
sabia de todas estas coisas. Aleluia. O Senhor sabia que o povo iria transgredir, que ia se perder. E o Senhor falou que eles seriam espalhados. E isso tudo, o povo estava colhendo. Porque se perdeu dos caminhos do Senhor. Então houve um tempo de provações. O fato deles estarem no cativeiro era uma prova que o Senhor colocou sobre os judeus. Mas isso, irmãos, não impediu de Neemias orar, jejuar, buscar ao Senhor por aquele povo, por aquelas pessoas, por Jerusalém que estava destruída. A Bíblia diz que por alguns dias ele se lamentou, ele chorou. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. A Bíblia diz em Eclesiastes que para tudo há um tempo determinado por Deus. Aleluia. Todas as coisas, irmãos, estão determinadas pelo Senhor em um determinado tempo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, de se alegrar. Para tudo há um tempo. Aleluia. E Neemias, por alguns dias, ele chorou. Irmãos, nós temos que aprender que nós não devemos estar o tempo todo nos lamentando. Aleluia. Eu perguntei anteriormente, você tem chorado na presença do Senhor? Aleluia. Mas é um tempo que você tem que fazer isso. Derramar o seu coração diante do Senhor. Mas é um tempo, assim como Neemias, por alguns dias ele esteve chorando. Aleluia. O Senhor disse que em um determinado tempo ele traria o seu povo de volta. Mesmo que estivessem todos espalhados, a Bíblia fala, mesmo que estivessem nas extremidades dos céus, aleluia. Ou seja, em qualquer lugar, em qualquer canto. E o Senhor diz, de lá eu os ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para o meu povo, aleluia. Havia uma promessa sobre Israel. Havia uma promessa sobre os judeus. Aleluia. Porque o Senhor, Ele trata conosco, irmãos. Ele trata com a nossa vida. E é sofrido muitas vezes o tratar de Deus, os processos de Deus na nossa vida. Mas elas não duram para sempre. Mas nós temos que aceitar o trabalhar do Senhor. Aleluia. Havia essa promessa que o Senhor os ajuntaria novamente e os levaria ao lugar que Ele escolheu. Aleluia. E há promessas que o Senhor tem feito também para a igreja dEle. Há promessas que o Senhor tem feito especificamente para você. E que talvez você já tenha até se esquecido. Mas que nessa noite o Senhor possa trazer à memória aquilo que Ele tem prometido para nós. Que Ele tem prometido para você, meu irmão. Aleluia. Há uma promessa e ela há de se cumprir. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Deuteronômio 30, capítulo 3 fala: então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações. Aleluia. Glória a Deus. Entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Para o Senhor não é difícil estas coisas. Como o Senhor fará ou faria para ajuntar cada indivíduo embaixo das suas asas, para o lugar a qual Ele escolheu. Aleluia. Que nós possamos, irmãos, estar
debaixo das asas do Senhor, bem guardados, protegidos pela sua mão forte. Aleluia! Louvado o nome do Senhor. O rei, irmãos, percebe que depois dessa notícia, depois de ele ter orado, jejuado, se lamentado, ele continua triste, percebe que Neemias está triste. Tem situações, irmãos, que nós não conseguimos esconder. Nós não conseguimos mascarar como está o nosso coração, como é que está a nossa alma. A pessoa pergunta, está tudo bem? E você respira fundo, está tudo bem. Mas lá dentro você está pesaroso, está triste, está preocupado. Mas o seu semblante te entrega. Ele mostra que você não está bem, que há algo que não está de acordo. Aleluia. Provérbios 17 diz que 22, o espírito abatido seca os ossos. A alma triste, irmãos, vai deixando o rosto caído. Ao contrário de quando o coração alegre, o rosto fica lindo, né? Mas quando está triste, até os ossos secam. E se essa tristeza, essa preocupação, essa luta perdurarem por muito tempo, o seu rosto vai ficando caído, desfalecido, perde a formosura, perde a beleza. Eu acredito que Neemias estava com esse rosto assim, caído, preocupado, de preocupações. Aleluia. Que nós possamos, irmãos, entregar tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. Deixar tudo nas mãos dEle. E que nós possamos, irmãos, testemunhar das grandezas dEle, através do nosso rosto, através da nossa fisionomia, através da nossa fala. E o rei, ele fica incomodado da maneira que está o seu copeiro. Ele fica interessado, o que está acontecendo? Por que você está triste? Você não está doente. Vejo que o rei conhecia muito bem o seu copeiro. Eles tinham afinidade. Um conhecia o outro tão bem, porque já eram muitos anos servindo. Neemias conta aquela situação da qual ele soube. Ele conta para o rei. E diz: acaso não posso eu estar triste por causa do que está acontecendo em Jerusalém? Versículo 3. Os sepulcros dos meus pais estão assolados, os muros estão fendidos, as portas estão queimadas. Está tudo destruído, rei. Está tudo acabado. Aleluia. O povo está destruído, irmãos. Havia dois problemas ali, não era só a condição física, material de Jerusalém, mas havia um povo ali também miserável, acabado. Um povo que estava emocionalmente destruído, no chão. E os muros, irmãos, os portões de uma cidade, elas simbolizavam a força de uma cidade, a dignidade de um povo todo. E vejam como seria importante esse trabalho que Neemias, ele estava disposto a fazer. Deus havia tocado certamente o coração dele,
tirou a paz dele em relação a Jerusalém, tirou a paz dele em relação àquele povo que estava miserável. Porque certamente a visão ali era caótica, era infernal. Jerusalém estava totalmente vulnerável a outros exércitos e povos que quisessem entrar ali, fazerem o que quisessem. Estava desprotegido, estava à mercê de qualquer um. Aquele povo, irmãos, eles estavam conformados com aquela situação. Porque até então ninguém havia se levantado para mudar aquilo que estava acontecendo. E nós, irmãos, devemos abrir os nossos olhos. Não devemos nos conformar com as coisas ruins que possam estar acontecendo na nossa casa, no seu trabalho. Feche os olhos para a situação e deixa, se vire, a pessoa que se resolva. Mesmo porque nos dias de hoje nós estamos vivendo dias que as pessoas elas não querem muito ouvir. Elas não querem ser corrigidas. Muitas vezes não querem mudar a sua situação. Mas porque estão com os olhos vendados, aleluia. Estão perdidos porque estão sem direção, aleluia. Porque não tem realmente o Senhor para os direcionar, aleluia. E Neemias diz: posso eu estar feliz, posso me alegrar com tudo isso, ó rei. E o rei, muito sábio, muito inteligente, né? Ele diz: Neemias, o que você quer? O que você me pede? O rei tinha certeza que de alguma forma ele poderia ajudar Neemias. Aleluia. Sejamos como o rei, irmãos. Vamos estar espertos, colocar à disposição. O que eu posso fazer por você? Aleluia. Neemias, naquele mesmo instante, ele já se coloca em oração. Não tem algumas vezes em que você está passando por um momento e ali é algo rápido e você faz uma oração em espírito e o Senhor te responde na hora. Aleluia. O Senhor vem ao seu encontro. Eu espero que você já tenha tido essa experiência com Deus. E Neemias fez essa oração ali rápida, mas ele já tinha orado, muito tempo antes, irmãos. Já fazia tempo que ele tinha colocado diante de Deus a situação. Esse momento aqui já havia passado alguns dias. Muitos dias. Mais de um mês. E Neemias não se cansou. Continuou, com certeza, orando, buscando a Deus. Aleluia. E Neemias, ele sabia com quem estava falando. Ele precisava de graça de Deus para pedir, para falar o que ele desejava. Certamente Deus já vinha revelando ao seu coração o que fazer, como fazer. Aleluia. E o Senhor vai mostrando, irmãos, conforme você pede, conforme a sua oração, conforme o seu clamor. Aleluia. E ele é muito sábio, ele poderia ter dito: ó rei, eu quero ir para Jerusalém, reconstruir a cidade. Ele não fala assim. Ele vai com toda a humildade que ele tem. E ele diz: peço, Senhor Rei, que me envies a Jerusalém. Olha que pedido sábio. Eu peço, ó Rei, que me envies, que o Senhor me mande. Nós temos que ter sabedoria nas nossas palavras, irmãos. Com sabedoria, nós conseguimos muitas coisas.
o modo de pedir, o modo de orar. O modo que o seu filho muitas vezes te pede algo, né? Ele vem todo alegrinho, todo melosinho. Ô mamãe, ô papai. É assim. E aí o filho leva, né? Por quê? É graça, né? Uma sabedoria psicológica que eles têm. E Neemias aqui, com a graça de Deus, com a sabedoria que Deus deu a ele, aleluia, ele diz: peço-te que me envies, aleluia. Saber pedir e saber pedir para a pessoa certa, né, irmãos? Quantas vezes o Senhor já respondeu às nossas orações, aleluia. Quantas vezes já fomos alcançados pela sua graça, aleluia. E você pode se alegrar, aleluia, como já se alegrou muitas vezes, porque o Senhor fará, o Senhor responderá às suas orações, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Então o rei aprova essa viagem, ele aprova, ele diz que pode ir, mas eu achei interessante. O rei disse assim: mas quando que você vai voltar? Aleluia. Neemias era um servo estimado, era um copeiro estimado, aleluia, né? Um servo fiel, de confiança, uma pessoa excelente, aleluia. Uma pessoa em quem o rei se sentia seguro em ser servido. Então ele pergunta: mas quando que você vai voltar? Neemias, aqui na Bíblia não diz exatamente, eu volto daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano. Mas o rei queria saber, estava preocupado também com a sua volta. Aleluia. Quanto tempo você tem tirado entre uma oração e outra com o Senhor? Se encontrado com Ele? Qual é o tempo? Aleluia. 1 dia, 2 dias? Quanto tempo você tem tirado na presença do Rei? Aleluia. Essa é uma noite para nós pensarmos nisso, irmãos. Quanto tempo nós temos dedicado a orar, a buscar ao Senhor? Irmãos, na nossa vida nós precisamos que o Senhor nos dê direção, que nos dê estratégias, aleluia. Assim como Neemias, ele foi um homem muito sábio, inteligente, porque esse tempo antes de que houvesse aquela conversa com o rei, ele teve aquele tempo de oração, e certamente, como ele tinha certeza que ele iria, que ele sabia que Deus ia agir nessa situação, ele já começou a fazer um planejamento. Ele arquitetou, ele foi um estrategista, porque ele teve o tempo de planejar a sua viagem, de organizar as suas ideias. Ele sabia que os muros estavam fendidos, as portas estavam queimadas e muitas outras coisas que precisavam ser reconstruídas. Então ele teve tempo para se preparar, porque a Bíblia diz que após o rei consentir a ida dele, ele disse para o rei: se te parece bem, dê-me cartas para que eu passe, né, para que eu vá além do rio e apresente essas cartas aos governadores. Aleluia. Ou seja, ele estava pedindo o passaporte dele, irmãos, para você entrar em outros países na Europa, América do Norte. Você precisa ter o seu passaporte. Sem esse passaporte você não entra em determinados países.
Você precisa estar preparado quando você vai fazer uma viagem internacional. Aleluia. E é isso que Neemias estava fazendo. Pediu ao rei, me dê cartas para que eu possa passar tranquilamente. Que eu não tenha problemas diante dos governadores, porque ele era um servo, ele era um cativo, então ele precisava poder passar sem dificuldade. Aleluia. Depois ele fala para o rei, Senhor rei, eu também preciso de uma carta para Asaf. E o Asaf, ele era o guarda da floresta do rei. Aleluia. E ele precisava do quê, irmãos? Ele precisava de materiais para reconstruir a cidade. Aleluia. Então, ele já foi fazendo a lista completa que ele ia precisar para apresentar. Ele se antecipou. Aleluia. Ele se antecipou diante de um momento que ele sabia que ia passar. Nós também, irmãos, precisamos estar espertos. Aleluia. Diante das situações que nós sabemos que provavelmente iremos passar. Algo que talvez o Senhor já mostrou. E muitas vezes a gente só fica esperando chegar o momento. E aí chega a hora e desaba tudo porque não estamos preparados. Aleluia. Nós precisamos estar, irmãos, cheios de Deus para enfrentar as lutas, para enfrentar as dificuldades. Aleluia. Assim como Neemias buscou ao Senhor, e ele foi cheio de graça, foi cheio de sabedoria para ser conduzido nessa situação toda. Aleluia. E o rei deu todas estas coisas para ele. Além de ter também enviado com ele os capitães do exército e cavaleiros. Aleluia. Ele nem havia pedido, mas o rei leva também. Aleluia. Para que o seu caminho prospere. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Deus faz sempre muito além, irmãos. Aleluia. Muito além do que nós pensamos. Louvado o nome do Senhor. O Senhor, Ele nos surpreende com as suas obras. Louvado o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ele chegou em Jerusalém. Mas por que Ele chegou em Jerusalém? Porque Ele reconheceu que a boa mão de Deus estava sobre Ele. Que o cuidado de Deus estava sobre a vida dele. Aleluia. Ele reconheceu que o sucesso dele naquela situação, naquele caminho todo, naquela preparação toda, a prosperidade de Deus estava sobre ele. A bênção de Deus pairava sobre ele. Aleluia. Que você possa alcançar de Deus as bênçãos que Ele tem para ti. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. O livro, irmãos, do profeta Isaías declara bem forte: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Aleluia. Para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Aleluia. A mão do Senhor, Ele está estendida sobre este lugar nesta noite. Aleluia. Você só tem que se esforçar e alcançar. Aleluia. Buscar do Senhor. Deus está sempre de mãos estendidas, irmãos, sobre nós e para nós, para nos abençoar. Nós devemos orar: Senhor, não retires de nós, de sobre nós, a sua mão. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. O Salmo, irmãos, 123, faz menção também no versículo 2, diz assim: assim como os olhos dos servos atentam para as mãos de seus senhores, e os olhos das servas para as mãos de sua senhora,
Assim os nossos olhos atentam para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Aleluia. Até que Ele tenha piedade de nós. Até que Ele nos atenda. Até que Ele nos acolha. Aleluia. Até que sejamos alcançados com a sua boa mão. Aleluia. Devemos sempre olhar para as mãos do Senhor. Ele sempre vai ter algo. Sempre vai ter algo para nos entregar. Aleluia. Irmãos, quando Neemias ele chegou em Jerusalém, ele estudou secretamente aquele lugar. Ele saiu à noite para verificar. Veja aqui que mais uma vez ele está se antecipando. Ele está tecendo estratégias. Porque ele quer ser bem-sucedido. Aleluia. Ele quer que a sua ida àquele lugar traga algo de bom para o seu povo. Que realmente aconteça algo de bom. Aleluia. Então ele foi arquitetando um plano para restaurar aquele lugar. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele foi tão bem sucedido, que aquele lugar, os muros, né, as portas e tudo quanto precisavam ser reconstruído, foi feito num período de apenas 52 dias. Aleluia. Veja a boa mão do Senhor sobre a vida dele. Ele conseguiu puxar para si pessoas que também queriam ver aquele lugar transformado, consertado, arrumado. Aleluia. Mas ele ficou, sabe quanto tempo em Jerusalém? Ele ficou 12 anos lá. Aleluia. Talvez você pensou assim, não, ele ficou 52 dias e dali a pouco voltou para a Babilônia. Ele não teve pressa de sair de lá, irmãos. Talvez ele mandasse cartas para o rei, né? Mandava explicações, mandava notícias. Aleluia. Mas é que ele percebeu que não era apenas muros e portas que precisavam ser consertadas. Ele viu que o povo precisava ser levantado novamente. Aleluia. O ânimo daquelas pessoas precisavam ser reconstruído. Aleluia. O emocional delas precisavam ser mudado. Eles precisavam novamente ser conduzidos, aleluia, ao sucesso, a conhecer, a viver novas experiências com Deus. Aleluia. Muitas vezes nós também queremos fazer as coisas muito rápidas. Neemias, ele levou muitas pessoas a ajudarem ele. Ele sabia que sozinho ele não iria conseguir fazer. Por isso, é claro que muitos o ajudaram. Pessoas que ele conseguiu influenciar e convencer que Deus estava nesse negócio. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos convencer mais pessoas que o Senhor, Ele salva, que o Senhor cura, aleluia, que o Senhor transforma, aleluia, que o Senhor faz maravilhas no meio do seu povo. Há uma parte das pessoas que estão totalmente mortas, que estão alheias às coisas de Deus, que estão alheias ao reino do Senhor. Aleluia. Mas você, irmãos, que é vivificado pelo Espírito Santo, seja uma pessoa a influenciar outras. Aleluia. A ajudá-las a vencer, a ter sucesso.
ajudá-las a buscar a salvação. Que o Senhor venha sobre nós nesta noite, aleluia, com a sua mão, com a sua boa mão, que nós não tenhamos pressa em realizar as coisas, mas que nós possamos fazer com alegria, com excelência, aleluia, para que o plano de Deus se cumpra, irmãos, na nossa vida, que o plano de Deus se cumpra no meio da sua igreja, no meio do seu povo, aleluia, louvado o nome do Senhor. E eu quero te convidar a ficar em pé nesta hora, aleluia, louvado o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Romanos 8, 28 diz assim, nós conhecemos bem esse versículo, e sabemos que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sabe para que Deus te chamou? Você sabe o que o Senhor quer que você realize ou faça para Ele? Aleluia. Você tem sentido a mão do Senhor sobre a sua vida? Aleluia. Ou você tem dito, Senhor, eu preciso sentir a sua mão sobre a minha vida. Eu preciso da tua presença sobre a minha vida. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Talvez você pense, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para ter estratégias para vencer essa muralha que está diante de mim. Aleluia. Para que eu tenha sucesso, para que eu seja próspero naquilo que eu estou fazendo. Aleluia. Eu quero orar por você nesta noite. Se essa palavra veio ao seu encontro nesta noite, eu quero orar com a igreja. Aleluia. Se você desejar, tu pode vir à frente e nós estaremos orando. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor, Ele abre o entendimento. Aleluia. O Senhor, Ele dá discernimento. O Senhor dá estratégia para o seu povo vencer. Ele quer ver o seu povo sendo um vencedor. Ele quer ver o seu povo sendo próspero. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor possa trazer sobre nós o seu espírito de sabedoria. Aleluia. Oh Senhor Jesus, louvado o teu nome, Senhor. Deus poderoso. Nós, Senhor, rogamos, Senhor, a tua graça, ó Pai, sobre esta igreja, ó Pai. Nós rogamos, Senhor, a tua graça. Que venha, Senhor Jesus, o teu consolo sobre nós nesta noite, ó Pai. Que venha sobre nós, Senhor, o teu Espírito poderosamente, ó Pai. Um espírito de ousadia, Senhor Jesus, para vencermos, ó Pai. Ó Espírito Santo, enche, Senhor, esta igreja, Senhor, de pessoas inteligentes, de pessoas preparadas, Senhor Jesus, para vencer. Ó Pai, Senhor Jesus, seja na área secular, Senhor, seja na área ministerial, Senhor, mas que sejam prósperos, Senhor, que vençam, Senhor, que vençam, ó Pai, que caiam por terra, Senhor, caia por terra todo empecilho, Senhor Jesus, aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor nesta noite. Oh Senhor Jesus, aleluia. Talvez só uma palavra de adoração, aleluia. Uma palavra que o Senhor esteja esperando de você
para Ele agir na sua vida. Aleluia. Talvez apenas um choro, talvez apenas lágrimas que o Senhor coloca diante dele. Aleluia. Louvado o teu nome, Senhor Jesus. Diga uma palavra para o Senhor nesta noite. Aleluia. Que Ele possa vir ao seu encontro. Aleluia. Que Ele possa responder a sua oração, ó Pai. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Deus, nós te adoramos, ó Pai. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, Pai, que possamos reconstruir, Senhor Jesus. Reconstruir, Senhor Jesus, com o teu poder, com a tua direção, Senhor Jesus. Pai, e com a tua presença do teu Santo Espírito, Senhor. Pai, que possamos achar graça diante de ti, ó Pai, nesta noite. E alcança, Senhor, todos quantos receberam, Senhor, esta palavra, para a glória, Senhor, do teu nome, para o bem, Senhor, do teu povo. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia.